Meus irmãos, muito boa noite e a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Muito boa noite para você que está em casa, nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, da Igreja Evangélica Congregacional Vale da Bênção em Candeias. Meus irmãos, nós temos como tema para essa noite, os irmãos podem acompanhar aqui no slide, da sepultura para o reino dos céus. E eu queria que você observasse atentamente para essa mesa aqui, que está ao lado esquerdo dos irmãos. E quando você olha para essa mesa, o que é que lhe vem à sua mente? Toda vez que você olha para essa mesa, nós realizamos a ceia do Senhor todo primeiro domingo de cada mês. E a cada domingo de cada mês, você já parou para refletir o que esta mesa significa? Quando alguém diz assim: hoje o culto é de Santa Ceia. Como é que seu coração fica preparado? Como é que a sua mente está preparada? E eu queria que você olhasse para essa mesa e lhe perguntasse mais uma vez: o que é que vem à sua mente quando você olha para essa mesa? Na sua casa, creio eu que tem uma mesa parecida com essa. E para que esta mesa serve? Na sua casa, para que aquela mesa que está lá, ela serve? Você já se perguntou para isso? É na mesa que nós tomamos as nossas refeições em família. É na mesa onde podemos conversar sobre qualquer tipo de assunto, sendo ele íntimo, contar histórias do passado, história do presente. É na mesa onde contamos coisas que nos trazem felicidades. É na mesa onde temos recordações de pessoas que amamos tanto e hoje não estão mais conosco. É na mesa que nós temos os nossos momentos de felicidade. É na mesa onde nós temos o nosso momento de comunhão. É na mesa onde o vovô contava suas belas histórias e as nossas vovós nos dava imensos conselhos de sabedoria. E parece que o tempo vai se passando e nós vamos esquecendo dessas coisas que aconteciam quando nós éramos jovens, quando nós éramos crianças. A mesa onde nós tomamos as nossas refeições, muitas das vezes nós vamos tomar as nossas refeições e a família não está reunida em volta dela. Os filhos querem comer assistindo televisão. Às vezes os netos querem comer no quarto. E a gente esquece que o significado da mesa, ela significa comunhão. E muitas das vezes, quando chegamos à mesa para tomar as nossas refeições, geralmente aos domingos, quando acaba a escola bíblica dominical, nós vamos para a casa dos nossos avós, ou a gente vai para a casa dos nossos pais, para aqueles que ainda têm. E o que a gente faz? A gente espera para que todo mundo esteja sentadozinho no seu lugar, cada um com seu prato sobre a mesa. E enquanto o patriarca, o chefe da casa, o vovô ou a vovó, se o vovô já tiver falecido, não estiver sentado ainda à mesa, ninguém toca no prato. Você é dessa época? Você lembra disso? E hoje nós estamos perdendo. Porque é na mesa, como eu disse anteriormente, que a gente almoça, que a gente janta, que a gente toma café. É na mesa que a gente conversa olhando nos olhos dos nossos filhos, das nossas esposas, ou das nossas tias, ou dos nossos avós e das nossas avós. E essa mesa, como eu disse antes,
ela nos remete a uma coisa chamada comunhão. E é sobre isso que eu queria conversar com os irmãos nesta noite, através da ministração da palavra de Deus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Todo mundo achou? Assim diz a palavra do Senhor. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olhe para essa mesa e lembre do tema que está exposto aqui: da sepultura para o reino dos céus. Meus irmãos, a situação do homem caído, ela é totalmente deplorável. Mas aí você se pergunta: e o que isso tem a ver com a mesa? Todo ser humano, quando ele vem a este mundo, ele nasce espiritualmente morto. Parece uma contradição, né? Quando a criança nasce, para você poder registrar ela, o médico dá uma declaração de nascido vivo. Você pega essa declaração, você vai no cartório e registra o menino ou a menina que chegou ao mundo. Só que parece uma contradição dizer: por que na Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1, ele diz: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Os nossos pais, Adão e Eva, lá no Éden, eles resolveram desobedecer à ordem de Deus. E com isso, eles não morreram fisicamente no exato momento da desobediência, mas eles morreram espiritualmente. Naquele exato momento, quando Deus planta o homem no Éden, a Bíblia diz que ele faz Adão cair num profundo sono. Gênesis capítulo de número 2. E da costela de Adão ele forma a mulher. E quando Adão acorda desse sono, ele vê uma mulher do lado dele. E ele diz a seguinte frase, literalmente: essa é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Só que quando esse casal está no Éden, Deus dá uma seguinte ordem: de toda árvore que está no jardim, você pode comer. Agora, do fruto daquela árvore que se encontra lá no meio do jardim, que lá tem o fruto do conhecimento do bem e do mal, desse vocês não podem nem tocar. Porque quando vocês comerem, certamente vocês irão morrer. E a Bíblia nos diz ainda no capítulo 2 que a comunhão que o homem tinha com Deus era de Deus confiar as suas coisas na mão do homem. No capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia vai nos relatar que Deus trouxe todos os animais diante de Adão e ele deu nome a cada um de todos os animais. E no Éden, em Adão, nós tínhamos tudo. Desfrutávamos da plena comunhão com Deus. E o homem e a sua mulher resolvem desobedecer a Deus, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz que os olhos deles se abriram e eles estavam nus. E em seguida, a Bíblia vai dizer que no raiar do dia, Deus vai conversar com o homem, e quando o homem escuta a voz de Deus, a primeira coisa que ele faz é se esconder. Como pode alguém que tinha comunhão estar face a face ouvindo a voz de Deus, e no outro dia, quando ele escuta a voz daquele com quem ele tinha comunhão, ele vai se esconder com medo? Porque a desobediência,
nos afasta de Deus. A morte, naquele contexto, significa separação. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. E quando a gente morre, o nosso corpo volta à sepultura, o pó da terra, e o nosso espírito volta para Deus. Então, neste momento, existe uma separação do seu espírito e do seu corpo. Quando desobedecemos a Deus em Adão, a nossa comunhão foi quebrada. Nós fomos separados de Deus. E quando você se separa de alguém, isso significa que a sua comunhão com aquela pessoa foi quebrada. Você não tem mais comunhão com aquela pessoa. E olhando para essa mesa, vendo a obra de Cristo na cruz do Calvário, nós vemos que a comunhão entre Deus e o homem, ela foi restaurada através de Cristo. Só que mesmo o homem desobedecendo a Deus e sendo expulso do paraíso, Deus é tão misericordioso, que a misericórdia de Deus, ela nos concede vida. Quando ele inicia a carta no capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer: ele nos deu vida. Nós só podemos receber vida se estivermos sem a vida. E quem está sem vida está morto. E onde é que estávamos mortos? A Bíblia nos responde. A parte B do versículo 2 diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Se não existir uma ação de Deus, se não tiver uma ação vinda do próprio Deus, o homem continuará sendo espiritualmente um zumbi ambulante. Você já assistiu na televisão essas séries e filmes aí que mostram um monte de zumbi andando pelos cantos, um batendo no outro sem direção? Aquilo ali é o retrato do homem sem Deus. Todo aquele que está sem Deus, espiritualmente, ele é um zumbi ambulante. E o homem precisa de uma coisa chamada regeneração. Para voltar a ter comunhão com Deus, o homem precisa ser regenerado. A palavra regenerar é Deus, na sua graça e misericórdia, olhar o morto, como foi lido aqui, e Deus derramar vida sobre aquele morto. E todo ser humano, quando nasce, ele nasce morto. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Não importa se o bebê tem 5 minutos de vida, ou se o ser humano tem 119 anos de idade. A Bíblia vai nos dizer que todos pecaram, todos pecaram. Do bebê que está nascendo nesse exato momento, ali está nascendo um pecador. Até aquele que está na beira da morte, no último suspiro, aquele bebê que acabou de nascer, diante dos olhos de Deus, pela descendência de Adão, ele é tão pecador quanto aquele que está à beira da morte. A diferença do bebê para aquele que tem 119 anos é que ele não tem noção do que é o pecado, mas ele não deixa de ser pecador. E a gente vê isso aqui, que a ação é direta de Deus. No início do versículo 2 ele diz: ele nos deu vida, pois o salário do pecado é a morte. Jesus, falando às multidões, João no capítulo 5, no versículo 24, ele diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Tanto a nossa salvação,
quanto à restauração da nossa comunhão com Deus, é um ato de misericórdia vindo da parte de Deus. Não existe nós indo na direção de Deus. O que nós queremos é fugir da presença de Deus. Todo ser humano decaído, toda a humanidade, ela quer fugir da presença de Deus. E Deus, através do seu grande amor e da sua misericórdia, Ele nos atrai com cordas de amor. Porque esse ato de misericórdia, ele vem do próprio Deus. E quando você vai para o versículo 2, do capítulo 2 da carta aos Efésios, ele vai dizer: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. A Bíblia é bastante clara, dizendo que o homem sem Deus, ele caminha de acordo com o curso deste mundo. O que o mundo oferece, que é contrário à vontade de Deus, nós temos prazer em fazer. A nossa inclinação é prazerosa para fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. E se não tiver uma ação de Deus na vida do homem, para pegar o coração do homem e inclinar para as coisas espirituais, o homem não vai executar aquilo que Deus está ordenando. Meus irmãos, a condição do ser humano sem Deus, ela é tão deplorável que João Calvino, o reformador, dizia que o homem é totalmente depravado. O que significa a palavra depravado? O pecador, ele vive para agradar os desejos da carne e os anseios da sua mente. O pecador, ele não tem o freio do Espírito Santo, onde é aquele que a pessoa lhe ofende e você diz: eu não posso revidar, eu tenho que amar. O pecador, ele não tem isso. Quando ele é ofendido, arde no coração o desejo de revidar, o desejo de cometer justiça com as suas próprias mãos. E o texto é bastante claro que o homem sem Deus, ele está disposto e vive fazendo as vontades do diabo. Olha o que diz a parte C do versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso aqui não significa que o homem deixou de fazer alguma coisa boa, como ajudar o próximo, como respeitar a sua esposa. O pecado, ele afetou todas as áreas do ser humano. Toda a área nossa, ela foi afetada pelo pecado. Porém, mesmo sendo afetados pelo pecado, em toda a nossa área do corpo, na mente e no nosso coração, mesmo tendo o coração inclinado para fazer o mal, dentro do ser humano, ainda existe o desejo de fazer o que é bom. Você cansa de ver tantas pessoas que são ímpias, que não temem a Deus, que não acreditam em Deus, mas elas têm uma vida correta. Elas não defraudam ninguém, eles não roubam a ninguém, eles não assassinam, eles não adulteram, eles não cometem nenhum tipo dessas infrações. Mas mesmo assim, o coração do ser humano é inclinado para o mal. E por natureza, o homem está constantemente em rebelião contra o Criador do universo. Após desobedecermos no Éden, o nosso coração, o nosso desejo constante em desobedecer a Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, nós entramos
numa rebelião contra Deus. Ou seja, todo ser humano que nasce, enquanto ele não reconhece que é pecador e que ele precisa de Jesus para ser salvo, ele continua num ato de rebelião. E sabe de que são chamados? Filhos da ira. O versículo 3, 2, na parte B, ele vai dizer, versículo 3, ó. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Você já ouviu aquela frase, você vai pregar o evangelho para alguém, e o camarada diz assim: eu também sou filho de Deus. Eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não cometo adultério, eu não faço nada de errado. Quem é você para dizer que eu não sou filho de Deus? E quando a gente vai para a Bíblia, no Salmo 51, versículo de número 5, Davi diz o seguinte: eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Quando nós olhamos para esta mesa e lembramos que a nossa comunhão com Deus foi restaurada, nós vemos que agora não somos mais filhos da ira. E diante disso eu lhe faço uma pergunta: você, olhando para essa mesa, você levaria qualquer pessoa para dentro da sua casa, para sentar na sua mesa, para fazer qualquer tipo de refeição com você? Você teria coragem? Qualquer pessoa? Não, vamos na minha casa, vamos lá que eu vou fazer um almoço, e a gente vai sentar de volta da mesa e vai começar a conversar, e diante da mesa eu vou expor todas as minhas intimidades e as minhas particularidades. Você faria isso? Você chamaria para a sua mesa aquela pessoa que lhe feriu, aquela pessoa que lhe magoou? Você chamaria para a mesa aquela pessoa que deseja a sua morte? Você chamaria para a sua mesa aquela pessoa que maquina o mal contra você? Você chamaria? Foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele tirou eu e você das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz, para que nós possamos olhar diante dessa mesa e termos comunhão com Ele e comermos junto com Ele no reino do seu Pai. Foi isso que Ele fez. Toda vez, meus irmãos, que olharmos para essa mesa, nós temos que ter em mente que aqui está a nossa comunhão com Deus. A comunhão que foi quebrada no Éden, e pelo amor e a misericórdia de Deus, aprove a Ele nos resgatar e nos trazer para Ele e nos chamar simplesmente de amigos. O que eu e você jamais teríamos coragem de fazer, Ele fez. A Bíblia vai nos dizer que na última ceia, quando Jesus está junto aos seus discípulos, naquela mesa tinha um traidor que iria vender Jesus por 30 moedas. Naquela mesa tinha um discípulo que disse que ia morrer junto com ele, que queria morrer até no lugar dele. E no primeiro acosto que teve, ele negou por 3 vezes. Naquela mesa estavam os apóstolos, que quando Jesus foi preso, nenhum foi atrás para ajudá-lo, e sim todos eles fugiram. Naquela mesa. E foi por eles e por nós, que Ele nos resgatou e trouxe de volta a comunhão, para que a gente pudesse olhar para essa mesa e dizer assim: obrigado, meu Deus,
termos o coração grato diante de Deus. E a gente, para poder participar dessa mesa, nós temos que entender a obra de Deus em nossas vidas. Existem coisas em nossas vidas que nós não temos palavras para descrever. Você já viu, já aconteceu com você, alguma coisa que Deus fez, que se você fosse escrever num culto em ações de graça, a gente não tem nem o que escrever. A Bíblia diz que a gente fica como quem sonha. A misericórdia de Deus na vida daquele que nasceu de novo, ela nos constrange. Nós ficamos constrangidos. Quando a gente olha, faz um paralelo entre o versículo 3 e o versículo 4. No versículo 3 da carta aos Efésios, do capítulo 2, ele vai dizer que éramos filhos da ira de Deus. Quando a gente vai para o versículo 4, ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Você pegar aquela pessoa que lhe feriu, perdoar aquela pessoa e colocar ela na sua mesa, isso é um ato de amor que não tem como descrever isso em lugar nenhum. Foi isso que ele fez comigo e com você. Agora fica uma pergunta para eu e você refletirmos. Como amar aquele a quem nos ofendeu? Porque amar quem nos ama é muito fácil. Ajudar quem pode nos retribuir é muito fácil. E como é que eu vou ajudar aquele que não pode me retribuir? Como é que eu vou amar aquele que não me ama? Como é que eu vou perdoar aquele que me feriu? E a gente olha que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor que Ele nos amou, e Ele somente não nos amou, porque a gente fala muito do amor de Deus, e a gente olha, Ele nos amou e nos tirou das trevas, mas o amor de Deus, ele abrange muito mais do que isso. O amor de Deus, além de nos amar, Ele nos ressuscitou e nos deu vida. Isso é a consequência do amor de Deus. Nós não tínhamos nada e que Ele pudesse olhar para nós, algum mérito, e querer nos amar. Ele simplesmente olhou para mim e para você, e para aqueles que vão crer no nome de Jesus. Ele olhou, viu cheio de chagas, todo arrebentado, distante dele, e ele disse: eu vou lhe buscar, porque eu resolvi lhe amar. Quando a gente olha para o versículo 6, o versículo 5, ele diz: e estando nós mortos nos vossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. A vida que recebemos de Deus, ela é tão maravilhosa, que às vezes a gente esquece de compreender que vida é essa que Deus nos deu. O profeta Isaías, no capítulo 64, no versículo 4, ele descreve exatamente como é o meu coração e o seu. Isaías, capítulo 64, versículo de número 6, diz o seguinte: mas todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Os nossos atos de justiça diante de Deus é como trapo de imundícia, é um pano todo manchado de sangue. Isso são os nossos atos de justiça. Imagine quando a gente faz algo que não presta. O que são os nossos atos diante dos olhos de Deus? Além de nos amar, nos regenerar, nos salvar, além de fazer com que a gente seja participante da mesa dele, sabe o que foi que Deus fez? Olha o final
do versículo 5 e o versículo 6. Ele vai dizer, versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pois pela graça sois salvos. E mais além, o versículo 6 vai dizer, e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, é de filhos da ira para os lugares celestiais. Saímos da sepultura para o céu. É isso que essa mesa representa. Toda vez que a gente se reúne em volta desta mesa, lembre-se, saímos da sepultura e aqui é a representação do que vamos ter no céu. Isso é que é um amor que nos constrange. Quando a gente olha para o nosso coração, para as nossas atitudes, para a inclinação da nossa carne, e a gente vê o que Cristo fez por nós, o que Ele continua fazendo e o que Ele ainda vai fazer, quando a gente ora para agradecer, a gente não tem palavras para agradecer. E nós cantamos isso aqui, que nós não temos palavras para agradecer a bondade de Deus. A bondade de Deus, ela tem que ser pregada aí fora. Existe um Deus bom, misericordioso, que está disposto a perdoar. Porém, esse mesmo Deus é um Deus santo, é um Deus justo, um Deus que não tolera pecado. Quando a gente olha para a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo diz à igreja de Colossos o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Você já parou para pensar, já se perguntou, por que que Deus fez essa obra em você? Você já parou para pensar e dizer assim, Senhor, eu pecador, miserável, só faço o que não presta, só vivo em rebeldia, o que que o Senhor viu em mim para me salvar, para me regenerar? O que foi que o Senhor viu em mim? Quando a gente olha para o versículo 7, a gente vê o que Deus fez por nós. O versículo 7 vai nos dizer, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Meus irmãos, não temos mérito algum. A única diferença entre eu que estou aqui trazendo a mensagem de Deus para um estuprador é a misericórdia de Deus. É a única diferença que tem. A única diferença de você que começa a orar de meio-dia e só termina de orar 2 dias depois, que anda no céu e consegue ir até o 3º céu, feito o apóstolo Paulo, entre você e aquele assassino que está sendo preso nesse exato momento, é só a misericórdia de Deus. Todos nós diante de Deus somos iguais. Romanos 6, 3, 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos é longe. Você estava junto com Deus, agora você está longe. Tudo que temos de Deus em nossas vidas é pura e somente graça. Simplesmente isso. Não, o único mérito que a gente tem na salvação é ter tido desobedecido a Deus e ter matado e cravado o filho dele numa cruz. Foi isso que a gente fez. O que eu e você fizemos foi fazer Deus se tornar homem e ser morto, cuspido, humilhado e crucificado no nosso lugar.
Essa foi a nossa cooperação. Veja que cooperação fizemos para o reino de Deus. Tudo que vem de Deus é através da sua graça e da sua bondade. A nossa salvação, ela é simplesmente um ato de graça. O versículo 8, ele começa assim, ó. Porque pela graça sois salvos. Salvação é um ato de graça de Deus. É misericórdia de Deus. E Ele salva quem Ele quer, quando quer, no dia que quer e na hora que Ele quer salvar. A salvação não depende de mim e de você. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 9. Não depende de quem quer ou de quem corre, e sim de Deus usar a sua misericórdia. Então, quando a gente vem para a casa de Deus, que a gente olha para a mesa do Senhor, aqui está mostrando a nós a misericórdia de Deus em nossas vidas. Porque nenhum ser humano na face da terra é digno nem de tocar nessa mesa. Nós só tocamos nessa mesa, ceamos nessa mesa, por conta da graça e da misericórdia de Deus. E o texto aqui é bastante claro. Ele diz: pois pela graça sois salvos. Até a fé que é gerada no nosso coração, no meu e no seu coração, ela não vem de nós. No instante que a gente crê, que a gente ouve a palavra de Deus e crê, no primeiro momento, a gente tem a ideia que a fé é nossa, né? Não, eu tenho fé e eu crio em Deus porque tenho fé. Esse contexto da fé salvífica também não é nosso. Ele vem de Deus. É puramente a graça de Deus derramada em nossa vida. A parte B do versículo 8 diz assim, ó: pois pela graça sois salvos, mediante a fé. Aí a frase continua: e isto não vem de vós, é dom de Deus. Para a gente refletir nessa noite, por que que muitas das vezes a gente se acha melhor do que os outros? Se nem a nossa fé, nós não conseguimos ter fé para crer em Jesus. É um puro ato de misericórdia e bondade dele. É Ele que gera a fé no nosso coração, para que nós possamos crer e com a boca confessar. Vem tudo dele, tudo vem dele. E eu vou dizer uma coisa a vocês: graças a Deus que a nossa salvação é pela fé, viu? Graças a Deus que não é pelas obras. Sabe por quê? O versículo 9, ele diz assim, ó, continuando, né? Não de obras, para que ninguém se glorie. Se a salvação é pela fé, como diz a Bíblia, todos nós estávamos perdidos, distantes da glória de Deus. E é Deus quem gera essa fé no nosso coração. A gente ainda se acha melhor que os outros. Imagine se a salvação fosse pelas obras. Ia ser igual aquela briga na empresa, né? Cada um correndo atrás do seu, querendo ser melhor do que o outro e se achando mais importante no reino de Deus do que o outro. Estávamos comentando hoje, não nesse texto, mas um texto que remete a esse texto aqui, na sala das senhoras 2 hoje na escola dominical. Às vezes a gente tem um jargão que diz assim: quem é fulano na fila do pão, né? Quem ele acha que é? Quando você olha todos os homens levantados por Deus, dos 12 apóstolos, mais Paulo, mais os homens, que algumas pessoas vão dizer que essa terra não era digna da presença deles, todos eles estão aonde? Mortos. Tem alguém vivo? Todos eles estão mortos. Pedro,
Paulo, João, Tiago, todos eles estão mortos. Nós somos literalmente iguais a eles. Aprove a Jesus salvar o apóstolo Paulo. Aprove a Jesus me salvar você. Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele quer. Talvez eu e você não tenhamos a experiência espiritual do apóstolo Paulo, de irmos até o terceiro céu e ouvirmos e vermos coisas inefáveis. Talvez não. Talvez alguém que esteja enfermo ou aleijado, Deus não se utilize de nós como Ele se utilizou de Pedro. Prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Talvez nós não tenhamos experiências como essa, mas todos nós fomos salvos pelo mesmo Cristo, e a mesma graça que alcançou esses homens também chegou até nós. Quem são esses homens na fila do pão, como diz no jargão? Nada. No céu só tem um homem lá, só tem um, que foi a primícia dos que irão ressuscitar dos mortos. Chama-se Oi, pronto, agora. Está ungido, né? O irmão está dizendo que o outro microfone agora está ungido. Então no céu só existe um homem lá, que é Cristo, quem morreu por nós, quem nos deu acesso, quem nos permite participar dessa mesa. O restante está todo mundo esperando o dia da ressurreição dos mortos. Inclusive, até as nossas boas obras, elas são guiadas por Deus. Nós não temos motivo nenhum para se achar melhor do que ninguém. É zero. Se você se acha melhor do que alguém dentro da igreja ou aí fora, entenda de uma vez por todas que nós somos zero. É zero. Não somos melhores do que ninguém. Porque até as boas obras que nós vamos fazer, é Jesus que prepara. Não vem de nós. Quando você olha para alguém passando necessidade e no seu coração gera compaixão de você querer ajudar, é você que ajuda. Mas quem gera isso no meu coração e no seu é Jesus. É Ele que gera. Olha o versículo 10, o que diz? Ó. Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Até as nossas boas obras foi Deus que preparou para a gente andar nela. Por isso, meus irmãos, vocês já perceberam, e vão perceber isso novamente mais tarde, que é dito assim, ó, esta mesa não é uma mesa congregacional. Ela não é uma mesa congregacional. Não foi a igreja congregacional ou qualquer outra denominação que instituiu essa mesa aqui, não. Foi Cristo que instituiu a ceia. E Ele disse que para participar desta mesa, temos que estar em comunhão. E para estar em comunhão, é estar sem inimizade contra Deus e sem inimizade contra o nosso próximo, contra o nosso semelhante. E para a gente concluir, eu queria fazer duas perguntas para a gente refletir. Como anda o nosso coração diante de Deus e diante dos nossos irmãos? Porque diante de Deus, se você crê em Cristo, deposita sua confiança nele e o confessa como Senhor e Salvador,
se arrependeu dos seus pecados, você está em comunhão com Cristo. Você está em comunhão com Deus. E como anda a sua comunhão com o seu semelhante? Porque o seu semelhante, Cristo morreu tanto por você como por ele. Ou você acha que Cristo só morreu por você? Será que a gente está examinando o nosso coração para podermos tomar a ceia do Senhor sem culpa alguma? Será que a gente faz esse crivo? Porque o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, que ele vai dizer: examine-se o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Estamos nos examinando. Será que, além de termos comunhão com Deus, temos comunhão com o nosso próximo? Meus irmãos, essa questão de comunhão é uma coisa muito séria diante de Deus. E parece que as coisas, tudo que envolve Deus é sério. E parece que tem coisas que a gente acha que é bobagem. Quando a gente não tem comunhão com os nossos irmãos, nem a nossa oferta Deus recebe. Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Se puder projetar, eu agradeço. Mateus, capítulo 5, verso 23 e 24 diz assim, ó: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Você pode ganhar o prêmio da Mega Sena da virada. Senão, eu vou ofertar tudo diante de Deus. Se você tiver um problema, que não é nem para crente estar jogando, né? Mas, se aconteceu, peça perdão logo a Deus, que crente não joga, né? Para depois dizer, ó, eu saí do culto e eu já vou fazer logo a minha fezinha, né? Que o pregador disse que podia ganhar na Mega Sena e trazer oferta para o altar, né? Ainda bem que na filmagem não tem corte, né? Para ninguém tirar o texto fora do contexto para virar pretexto. Mas recapitulando, se você tiver toda a sua riqueza e quiser trazer diante do altar do Senhor, e você tiver um problema com seu irmão, Deus não vai aceitar nem a minha oferta nem a sua. Porque para Deus o que vale é a comunhão e não o que você traz. Para Ele o que interessa é a comunhão do corpo de Cristo. Nós somos um corpo. E celebramos isso na ceia. Cristo é o cabeça. Se você está com a dor no dedo mindinho do seu pé, todo o seu corpo adoece. Então a igreja é membro e o corpo de Cristo. Nós somos membros de Cristo, do corpo de Cristo. Então, a mão esquerda, ela não pode fazer mal à minha mão direita. Porque se a minha mão direita fizer mal à minha mão esquerda, o meu corpo vai adoecer. Por isso que a comunhão com o nosso irmão e com Deus é uma coisa muito séria. Quer ver mais sério ainda? Será que temos perdoado de coração aqueles que nos têm ofendido? Porque às vezes a gente diz assim, a pessoa ali ofende, né? Meu irmão, eu lhe perdoo, viu? Agora é você lá no seu canto e eu no meu. Cada um no seu quadrado e ninguém briga. Porque tem um jargão popular que diz que dois bicudos não se beija, né? Tem esse jargão popular que as pessoas falam aí fora. Meu irmão, no reino de Deus não tem isso não. No reino de Deus, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você chama ele no canto. Diz, meu irmão, eu peguei porque você disse isso, isso, isso e isso. Você fez isso, isso e isso. Eu não gostei. Aí a Bíblia nos diz que se ele se arrepender, ganhastes um irmão. Se ele não se arrepender, aí você leva o problema para o pastor da igreja e o pastor conversa com aquela pessoa. Se aquela pessoa não se arrepender, ela leva para a assembleia da igreja. E se aquela pessoa ainda não se arrepender, ela não faz parte do corpo de Cristo. É assim que funciona. O problema que a gente tem um com o outro, para ter comunhão, precisamos conversar
e expor os problemas que a gente tem. Isso é na sua casa, isso é com seus filhos, com a sua esposa, no seu trabalho e na casa de Deus. Mateus capítulo 6, do versículo 14 e 15, diz o seguinte: o capítulo 6, Jesus vai começar a ensinar a oração do Pai Nosso. Quando termina a oração do Pai Nosso, no versículo 14 e 15, ele diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, isso é muito sério. Não se engane. Se você está com se eu e você estamos com mágoa no coração de alguém, a ponto de não querer perdoar aquele que nos ofendeu, a gente tem que orar mais, pedir para Deus tirar isso do nosso coração, para que a gente possa perdoar aquele que nos ofenderam. Porque se você não perdoar quem lhe ofendeu, os seus pecados não serão perdoados. Quem está dizendo isso aqui é Jesus Cristo, logo após ensinar a oração do Pai Nosso. Spurgeon disse o seguinte, pastor batista Charles Haddon Spurgeon, ele disse que quando nós não perdoamos aquele a quem nos ofenderam, quando a gente lê o Pai Nosso, nós estamos lendo a nossa sentença de morte. A oração do Pai Nosso, para quem não entende, ela é a sentença de morte. Porque a gente ora a Deus dizendo assim, Pai, me perdoa, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Nós dizemos a Deus, Senhor, me perdoe, do mesmo jeito que eu perdoei aquele irmão que me ofendeu. Será que você perdoou mesmo aquele que lhe ofendeu? Por que você não perdoou? Você está dizendo a Deus, então não me perdoe não. Se eu não perdoei ele, então o Senhor não me perdoe. E para entrar no céu, entra quem? Arrependido. Quem se arrependeu dos seus pecados. E para a gente concluir, eu gostaria também de concluir com a frase do pastor batista Charles Haddon Spurgeon, que ele diz o seguinte: olhando para essa mesa, quando a gente for nos examinar, na hora que a gente for orar, ele diz o seguinte: a melhor água ungida é a lágrima do arrependimento. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu agradeço a oportunidade, presbítero